Olá! Hoje eu quero continuar a nossa caminhada aqui na nossa comunidade de emagrecimento sistêmico, falando sobre algo que aparece muito no processo de emagrecimento emocional. Algo que muitas mulheres vivem, mas nem sempre conseguem perceber com clareza. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que o corpo começa a expressar quando a mulher aprende a calar. Na semana passada, nós falamos sobre a nossa criança interna. Falamos sobre aquela parte pequena dentro de nós que muitas vezes ainda busca acolhimento na comida. A criança que sentiu falta de colo, falta de escuta, falta de proteção, falta de presença. E hoje eu quero dar mais um passo com você, porque muitas vezes essa criança aprendeu uma coisa muito cedo. Ela aprendeu a engolir. Engolir o choro, engolir a raiva, engolir a tristeza, engolir a vontade de falar, engolir a dor, engolir a sensação de injustiça, engolir aquilo que a machucava. E quando a mulher cresce, ela pode até não lembrar de todos os momentos em que precisou se calar, mas o corpo lembra. O corpo registra tudo, o corpo guarda, e em algum momento aquilo que não pôde sair pela fala começa a aparecer de outra forma. Pode aparecer como ansiedade, pode aparecer como compulsão, pode aparecer como fome emocional, pode aparecer como cansaço, como culpa, como excesso de peso. Pode aparecer como aquela sensação de estar sempre carregando algo que você nem sabe explicar. E talvez você já tenha vivido isso. Você passa o dia dando conta de tudo, responde todo mundo, resolve problemas, trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida das demandas dos outros. Sorri quando na verdade você queria chorar. Fica quieta quando na verdade você queria dizer que aquilo doeu. Diz, tá tudo bem, quando na verdade não tá tudo bem. Engole uma resposta, um incômodo, engole uma raiva, engole uma tristeza. E mais tarde, quando finalmente você fica sozinha, aí vem a comida. Vem a vontade de comer algo doce, vem o belisco, vem o pão, vem a necessidade de mastigar alguma coisa. Vem aquela sensação de que você precisa colocar algo para dentro, mesmo sem fome física. E depois vem a culpa. Você pensa, eu estraguei tudo de novo. Eu não tenho controle, eu sou fraca, eu não consigo emagrecer. Mas talvez a pergunta mais profunda não seja por que eu comi. Talvez seja o que eu precisei engolir hoje. Essa pergunta, ela muda tudo. Porque muitas vezes a comida entra para ajudar a descer aquilo que ficou preso, aquilo que você não falou, aquilo que você sentiu e não pôde expressar, aquilo que doeu, mas você fingiu que não doeu, aquilo que te invadiu, mas você não conseguiu colocar limite, aquilo que te cansou, mas você continuou sorrindo. Na psicanálise, a gente entende que o sintoma, ele tem uma linguagem. O sintoma não aparece do nada, ele fala de algo, ele mostra algo, ele tenta dar forma para aquilo que ainda não encontrou palavras. E muitas vezes o corpo da mulher começa a falar justamente porque a boca precisou se calar por muitos anos. O excesso de peso pode ser uma dessas formas de falar. A compulsão pode ser uma dessas formas de falar. A fome emocional também, ela também pode ser uma dessas formas de falar. É o corpo dizendo, olha para mim, tem algo aqui que precisa ser escutado, tem uma dor que não foi nomeada, tem uma raiva que foi engolida, tem uma tristeza que ficou presa, tem uma mulher que está cansada de se abandonar. E veja, quando eu falo isso, não é para você se culpar ainda mais, não é para pensar agora a culpa é minha porque eu não falo, não é isso. É para compreender. Porque muitas mulheres aprenderam a se calar como uma forma de sobrevivência. Talvez você tenha crescido em uma casa onde não havia espaço para emoção. Talvez quando você chorava, alguém dizia, para com isso. Talvez quando você sentia raiva, diziam que era feio. Talvez quando você tentava falar, alguém te interrompia. Talvez quando você expressava uma dor, alguém diminuía aquilo. Talvez você tenha ouvido muitas vezes, você está exagerando, isso é bobagem, não precisa disso tudo, engole esse choro, precisa ser forte, não dá trabalho. E aos poucos, a criança entende, sentir incomoda, falar dá trabalho, chorar não é seguro, dizer não
pode me fazer perder o amor das pessoas? Se eu mostrar o que eu sinto, eu posso ser rejeitada? Então, ela aprende a se adaptar, aprende a agradar, aprende a engolir, aprende a cuidar dos outros, aprende a não demonstrar demais, aprende a parecer que sempre está bem. E essa criança cresce, mas o padrão continua. A mulher adulta continua engolindo. Engole o que queria dizer para o marido, engole o que queria dizer para a mãe, engole o que queria dizer para os filhos, engole o que queria dizer no trabalho, engole o que queria dizer para alguém que passou do limite, engole o próprio cansaço, engole a própria raiva, engole a própria necessidade. E o corpo, em algum momento, ele começa a carregar esse excesso. Porque tudo aquilo que não circula pela fala, muitas vezes fica preso no corpo. E quando fica preso no corpo, pode virar tensão, ansiedade, vontade de comer, pode virar peso, pode virar uma relação muito confusa com a comida. Dentro da visão sistêmica, também podemos olhar para isso com muita profundidade. Muitas mulheres vieram de famílias onde as mulheres elas não podiam falar. Mulheres que tinham que aguentar. Mulheres que tinham que obedecer, que não podiam se posicionar. Mulheres que sustentavam a casa, os filhos, o casamento, a dor, a culpa. E ainda precisavam parecer fortes. Talvez a sua mãe tenha sido assim. Talvez a sua avó tenha sido assim. Talvez muitas mulheres, antes de você, tenham aprendido que ser mulher era engolir. Engolir traições, humilhações, cansaço, solidão, engolir falta de reconhecimento, engolir desejos, vontades, engolir a própria vida para cuidar da vida dos outros. E por lealdade invisível, muitas vezes a mulher de hoje continua repetindo esse movimento. Ela não percebe, mas segue funcionando como as mulheres que vieram antes. Segue suportando demais, segue falando pouco, segue se colocando por último, segue sentindo culpa quando se escolhe, segue tendo medo de desagradar, segue achando que precisa dar conta de tudo. E quando o excesso fica grande demais, aí vem a comida. A comida aparece como um lugar de alívio. Como se a comida dissesse, eu te escuto, eu te acalmo, eu te dou prazer, eu não te questiono, eu não te abandono, eu estou aqui. Mas a comida não consegue dar conta daquilo que precisava ser falado. Ela pode aliviar por alguns minutos, mas depois a dor volta, a angústia volta, a culpa volta, o vazio volta. Porque o que precisava sair, não saiu. O que precisava ser dito continuou preso. O que precisava de limite continuou sem limite. O que precisava de acolhimento continuou sendo empurrado para dentro. Por isso, muitas vezes, o emagrecimento não começa apenas no prato. Ele começa na fala. Começa quando a mulher começa a se perguntar: o que eu tenho calado? O que eu tenho engolido? Onde eu digo sim quando eu queria dizer não? Onde eu sorrio quando eu queria chorar? Onde eu finjo que não doeu? Onde eu me abandono para não perder o amor do outro? Essas perguntas são profundas e talvez não sejam fáceis, mas elas abrem um caminho. Porque uma mulher que começa a falar, começa a deixar de engolir tudo sozinha. E quando ela deixa de engolir tudo sozinha, a comida pode começar a sair do lugar de anestesia. Eu quero que você pense comigo. Quantas vezes você comeu depois de uma conversa difícil que não aconteceu? Reflita um pouquinho. Quantas vezes você buscou um doce depois de se sentir desvalorizada, não vista, não reconhecida? Quantas vezes você beliscou depois de engolir uma raiva? Quantas vezes você exagerou na comida depois de se sentir rejeitada? Quantas vezes você comeu porque estava cansada de ser forte? E talvez você nunca tenha ligado uma coisa com a outra, talvez você tenha olhado só para a comida. Está tudo bem, mas agora eu quero te convidar a olhar para antes da comida. O que aconteceu antes? Que emoção veio antes? Que situações mexeu com você? Que palavras você não disse? Que limite você não colocou? Que dor você não acolheu?
Essa é uma chave muito importante, porque a compulsão, ela não começa no primeiro pedaço de comida. Muitas vezes ela começa horas antes. Começa quando você se abandona, quando você se cala, quando você ultrapassa seus próprios limites. Começa quando você diz sim, querendo dizer não, quando você ignora o que você sente, quando você vai acumulando pequenas dores ao longo do dia. E aí, no final do dia, a comida apenas aparece como uma válvula de escape. Por isso, antes de tentar controlar apenas a comida, comece a observar a sua vida emocional. Observe os momentos em que você sente vontade de comer sem fome e comece a se perguntar: o que eu estava sentindo antes? O que eu não consegui falar? O que eu precisei engolir? Que parte de mim ficou sem cuidado hoje? Isso não é para justificar tudo, é para trazer consciência. Porque consciência não é desculpa, consciência é caminho. É a partir dela que você começa a escolher diferente. E talvez o primeiro passo não seja uma mudança enorme, talvez seja apenas reconhecer: eu estava com raiva, eu estava triste, eu estava cansada, eu estava me sentindo rejeitada, eu estava me sentindo invisível, eu queria ter falado e não falei, eu disse sim, mas na verdade eu queria dizer não. Quando você nomeia, você começa a tirar a emoção do corpo. Você começa a dar palavra para aquilo que antes virava comida. E isso é muito potente, porque aquilo que encontra palavra não precisa ser engolido do mesmo jeito. A dor que é nomeada, ela começa a perder força. A emoção que é reconhecida começa a circular. O corpo que é escutado começa a relaxar. E a comida pode aos poucos voltar para o lugar de comida, de alimento, de prazer possível, de nutrição e não de anestesia de uma vida inteira. Eu sei que muitas mulheres falar isso é difícil, dizer não é difícil, colocar limite é difícil, expressar raiva é difícil, pedir ajuda é difícil, dizer não dou conta é difícil, porque talvez por muito tempo você tenha sido amada quando era boazinha, quando não incomodava, quando dava conta de tudo, quando servia, quando agradava, quando cuidava. Mas hoje eu quero te lembrar de uma coisa: você não precisa continuar engolindo tudo para pertencer. Você não precisa se abandonar para ser amada. Você não precisa adoecer o corpo para manter a paz dos outros. Você não precisa transformar toda a emoção em comida. A sua voz também é um caminho de emagrecimento. A sua verdade também é um caminho de cura. O seu limite também é um cuidado com o corpo. O seu não também pode ser uma forma de amor próprio. Às vezes a mulher acha que emagrecer é apenas fechar a boca, mas no emagrecimento sistêmico, muitas vezes o movimento mais profundo é justamente abrir a boca. Abrir a boca para dizer o que sente, abrir a boca para pedir ajuda, abrir a boca para colocar limites, abrir a boca para dizer: isso me machucou, isso doeu, eu não gostei disso, eu não quero, eu não posso, eu preciso descansar, eu também importo. Porque quando você começa a falar, você não precisa comer tantas palavras, você não precisa engolir tanta dor, você não precisa usar o corpo para carregar aquilo que a sua voz poderia começar a expressar. E veja, isso não significa que você vai sair falando tudo de qualquer jeito. Não é sobre agressividade, não é sobre brigar, não é sobre se impor machucando os outros, não. É sobre aprender a existir com mais verdade. É sobre não precisar se apagar. É sobre não precisar agradar o tempo todo. É sobre respeitar o que você sente. É sobre perceber que o seu corpo também sofre quando você se silencia demais. Hoje eu quero te propor um exercício simples. Ao longo dessa semana, quando você perceber uma vontade de comer fora da fome física, pare um instante e pergunte: o que eu não estou conseguindo falar? Não precisa responder bonito, não precisa resolver na hora. Apenas perceba. Talvez tenha uma frase simples que venha: eu estou cansada, eu estou magoada, eu estou querendo dizer não e não consigo. Eu queria não ter que dar conta de tudo sozinha. Depois disso, respire, coloque a mão no peito e diga para você: eu posso começar a me escutar. Eu posso começar a falar com mais verdade.
Eu não preciso engolir tudo sozinha. Esse é um passo, um pequeno passo, mas um passo muito importante. Porque o emagrecimento, que eu acredito, não é um caminho de guerra contra o corpo. É um caminho de reconexão. Reconexão com a fome real, reconexão com as emoções reais, reconexão com a história real, com a voz que ficou calada, com a mulher que existe por trás do excesso de peso. Aqui na nossa comunidade de emagrecimento sistêmico, cada tema que nós trabalhamos é uma parte dessa jornada. Nós já falamos sobre peso como proteção, sobre fome emocional, sobre autorregulação, sobre mãe, sobre pai, sobre a mulher forte demais, sobre lealdades invisíveis, sobre a comida que vira colo, sobre a criança interna. E agora nós estamos olhando para aquilo que você engole. Porque muitas vezes o corpo só começa a soltar o peso quando a mulher começa a soltar a dor. Quando ela começa a soltar o silêncio. Quando ela começa a soltar a obrigação de ser forte o tempo inteiro. Quando ela começa a permitir que a sua voz exista. Então hoje, depois desse vídeo, eu quero te deixar uma pergunta. O que você tem engolido que talvez já precise ser dito? Pode ser uma emoção, uma palavra, um limite, uma dor, pode ser um pedido de ajuda. Não precisa responder tudo, mas comece olhando. Porque quando você começa a escutar o que foi calado, você começa a entender o que o seu corpo está tentando dizer através do excesso de peso. E talvez o seu corpo não esteja contra você. Talvez ele esteja apenas falando aquilo que você precisou calar por muito tempo. Se essa reflexão fez sentido para você, curta esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. Agora, me responda aqui abaixo. O que mais você costuma engolir? Raiva, tristeza, cansaço, medo, culpa, mágoa, vontade de dizer não? Responda com o seu coração. Porque quando a gente nomeia o que foi engolido, começa a abrir espaço para não precisar mais transformar tudo em comida. E continue aqui na nossa comunidade de emagrecimento sistêmico. Toda semana eu trago um vídeo com uma reflexão profunda para te ajudar no seu processo de emagrecimento. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!